Vocês que vão me ouvir agora, não fiquem assustados. Eu sou de uma longa história que aconteceu no passado. Eu não vivo mais neste mundo, eu vivo ao lado de Deus num lugar abençoado. Por isso preste atenção, meus amigos e companheiros. Eu já toquei boi na estrada, fui peão de boiadinha. Um dia eu saí de casa com muita pressa de voltar, reuni meus companheiros com a boiada no altebar. Na hora que eu partia, o que mais doía meu coração é que eu deixava a esposa e filho numa triste judiação. Para nós estava faltando leite, o arroz e o feijão. Mas mesmo assim, reuni meus companheiros e fomos tocando a boiada, sobre serras e montanhas, nem por estradas estranhas, vi a noite no arado. Quando eu entreguei a boiada, o fazendeiro nos encontrou, montado na sua mula ruanha, toda a boiada ele contou. E um parabéns aos boiadeiros, pegando nosso dinheiro no momento ele pagou. Muito contente pra casa eu voltava, contente porque eu tirava minha família daquela triste situação, vinha trazendo dinheiro para comprar o leite, arroz e feijão. Chegando perto de casa, apartei-me da companheirada, montado na minha mula, conduzi a comitiva até a porteira da minha casa. O dia já ia se escondendo, lá na curva da estrada. De repente encontrei um cidadão que me pediu para parar. Amigo, empreste seu isqueiro, estou com vontade de fumar. Quando eu levei a mão na goiaca para o meu isqueiro pegar, senti um punhal de 2 cortes no meu peito penetrar. Aquele cidadão não passava de um ladrão que queria me roubar. A vida me tirou a minha vida sem nenhuma explicação. Meu corpo foi arrastado para a mata, junto com o meu berrante e fiquei morto no chão. Fui lá no céu, falei com Jesus Cristo se eu podia entrar. E ele me disse: meu filho, você não pode entrar aqui não, porque aqui não entra o ódio, não entra a maldição. Você não conseguiu perdoar aquele que tirou a sua vida com as próprias mãos. Voltei novamente lá para a mata fechada, ali na curva da estrada, quando dava meia-noite, a coruja triste cantava, e eu repicava meu berrante, relembrando os companheiros. O tempo de boiadeiro que eu queria ver. O tempo foi se passando, consegui perdoar aquele que me tirou a vida com as próprias mãos. Voltei novamente lá para Deus e pedi perdão. Falei com Jesus Cristo, você já podia entrar. E ele me disse: meu filho, você ainda não pode entrar aqui não, porque lá na terra existe alguém que lhe joga a maldição. É a sua esposa querida, e quando os seus filhos perguntam: mamãe, cadê o papai? Ela responde: deve ter arrumado outra mulher e talvez de nós nem se lembram mais. Voltei novamente lá para aquela mata fechada, e quando dava meia-noite a coruja triste cantava, e eu replicava meu berrante, relembrando os companheiros do tempo do boi na estrada que eu fui peão de boiadeiro. O tempo foi se passando e a mata ficou assombrada, por ali ninguém mais passava, mas eu tocava meu berrante, não era para assombrar ninguém, era só para lembrar de meus companheiros, do tempo de boiadeiro que eu tanto queria ver. E o tempo foi se passando, o meu filhinho ficou doente e precisava de ir ao doutor. A minha esposa levava meu filho numa charrete num cavalo troteador. E quando ela passava, ali em frente àquela mata fechada, um toque de berrante ela escutou. Ela parou o cavalo e para o meu filho ela falou: será que ele está dentro da mata? Este berrante eu conheço, filho, é o berrante do seu pai. Então ela acendeu o farolete dentro da mata e levou. Dali muito distante, debaixo de uma figueira, meu corpo ela encontrou. A carne já estava apodrecida, que a terra carregou, mas no meu dedo ela ainda encontrou uma aliança de ouro, lembrança do nosso amor. Então ela caiu de joelho no chão, para Deus pediu perdão e também me perdoou. Aí eu fui para junto de Deus e veio paz, e o berrante da mata assombrada ninguém ouviu nunca mais. Obrigado, gente.